Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um fechamento dos fundos da Empírico Gestão. Esse mês a gente está gravando um pouco mais adiante do que a gente está acostumado a fazer. Hoje é dia 4 de abril e a gente está enfrentando um momento de extrema volatilidade nos mercados globais, devido a alguns cenários políticos, principalmente aí do ponto de vista, né, dos comunicados do Trump. A gente está enfrentando o que o João trouxe para a gente como um grande Black Swan. Eu sou a Mari Ferreira e estou aqui com o João Piccioni, nosso CIO. Como estamos, João, hoje? Tudo bom, Mari? Tudo bem? Tudo intenso, João, tudo intenso, né? Tudo intenso. Bastante intenso. Antes da gente entrar, né, nessa parte de como passamos o mês de março, que também já tem sido, já foi um mês intenso, né, do ponto de vista de mercado, vamos falar do que está acontecendo hoje, né? Conta pra gente o que você está visualizando aí com esses movimentos. Estamos enfrentando uma grande promoção de mercado ou não? Conta aí pra gente. Tá parecendo, Mari, que as oportunidades estão ganhando tração, né? A gente está passando por um momento bastante desafiador nos mercados globais, né? Os ativos de risco estão oscilando bruscamente por conta desse embate relacionado à questão das tarifas levantadas ali por Donald Trump. Hoje o Xi Jinping, mais cedo, né, na noite da chinesa, ele resolveu provocar retaliação contra as tarifas que Trump tinha levantado ali no seu Liberation Day, dia 2 de abril, e os mercados responderam bruscamente, os investidores correram aí para o safe haven, né? Eles preferiram se desfazer das suas posições de risco, e isso de forma generalizada, né? A gente está vendo um forte sell-off em ações tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, China, Brasil, Japão, então o mundo inteiro aí passando por um verdadeiro, vamos dizer, Black Swan, como você bem pontuou. A gente já tinha falado um pouco sobre esse tema aqui dentro de casa, eu inclusive no podcast que a gente grava com o pessoal da Empiricus Research, eu comentei que nós estamos num momento, né, os mercados estão nos mostrando que a gente está num momento que só aconteceu em 2 outros instantes, ou 3 outros instantes no passado mais curto, né, desde ali de 98, que foram exatamente ali vamos dizer, no primeiro semestre de 2008, né, a véspera da ruptura do Lehman Brothers e grande recessão, e também nas vésperas ali da dot-com, isso no século passado ainda. E aí, o momento que a gente está vivendo em termos de correlações é muito parecido. E aí, enfim, a resposta do mercado está aí, o estresse veio à tona, né, os mercados decidindo aí se desfazer das posições. Eu acho, Maria, aí voltando um pouco para o mês de março, que já foi um mês bastante complicado, especialmente para as bolsas internacionais. A bolsa brasileira, inclusive, teve um certo alento, né? A gente foi bem, a bolsa brasileira andou muito bem. Um mês de março complicado para os mercados internacionais por conta desse medo em relação ao que o Trump viesse fazer em relação às tarifas, em relação a esse Liberation Day, que acabou, né, acarretando todo esse desastre nesse comecinho agora de abril. Me parece que vamos dizer, esse novo comportamento, ele meio que veio para ficar com a gente durante algum tempo. Eu não acho que os investidores eles vão ficar confortáveis em tomar risco nas próximas semanas, né? Então a gente deve ver o mercado oscilar bastante. A gente já está vendo que para se montar posições de seguro ficou agora absurdamente caro, né? Já estava caro ali no mês de março e agora ficou muito mais caro ainda. A melhor posição agora para proteger os portfólios, sem sombra de dúvidas, é o caixa, né? O caixa é o título longo, principalmente o americano, que deve vir mais para baixo, deve gerar algum resultado aí para os seus investidores, mas é uma dinâmica bastante difícil, né? Para ativo de risco de forma geral. Então, assim, é um mês que começa bastante complicado, um mês que é intenso,
está olhando para os próximos 15 dias. A gente começa a temporada de resultados lá fora, então tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que pode ser positiva, que pode trazer uma efusão, de repente uma reversão de algum sentimento ruim, mas o que vai mandar no mercado realmente nas próximas semanas são essas decisões políticas bem macropolítica, né? Quer dizer, como que o Trump vai lidar com a questão das tarifas e como que os outros países vão enfrentá-lo, vamos dizer assim. Nós, em termos de gestão, Mário, eu acho que é importante comentar, desde o mês passado, nós já vimos com uma posição muito mais, vamos dizer, conservadora na maior parte dos nossos produtos internacionais, né? Nós vínhamos ali carregando uma parcela de caixa bem mais elevada do que costumeiramente a gente faz. Também procuramos, dentro do portfólio, reduzir o chamado beta da carteira, né? Trazer esse beta para baixo de 1 ali, ou deixar bem próximo de 1, para que a gente não corresse esse risco de ficar muito para trás das bolsas, dos índices americanos, em um eventual estresse, tá? Então a gente não sabia que viria a acontecer. Nós fizemos isso nos fundos de tecnologia, nos fundos de ações globais, nos fundos que tem uma alocação global mesmo, né? A gente veio protegendo, e o que a gente tinha em mente era que o dólar, nesses momentos de muito estresse, se eles viessem a acontecer, né? A gente precisa sempre colocar esse se, o dólar reagiria de forma a beneficiar os portfólios, e é um pouco disso que a gente está vendo, inclusive hoje. Uhum. O dólar sobe com muita força, depois de ter alguns dias mais favoráveis, o dólar sobe com força, vamos dizer, uma correlação muito positiva com o estresse, né? Na história, vamos lembrar, na história de todos os mercados, né? Todos os problemas que a gente teve, eventuais crises. Quando essas crises vêm, o dólar costuma andar muito bem, e o dólar serve ali como um contraponto às ações que vão mal. Então a gente está sentindo hoje o dólar caminhando muito bem, e segurando os portfólios, vamos dizer, reduzindo um pouco desse risco dos portfólios globais. Nos portfólios locais, nós vínhamos com posições mais conservadoras também, tanto no nosso fundo de ações, né, do Deep Value, que tem essa pegada de ações locais. A gente já vinha com uma posição de caixa e mantendo posições em empresas mais conservadoras, vamos dizer assim. Isso estava se refletindo até nos resultados, né? Nós não alocamos muitas small caps dentro da carteira, a gente foi um pouco mais para uma pegada de large caps, posições mais defensivas, e a gente vinha apresentando um desempenho até mais fraco do que o mercado, mas assim, sob a ótica de que as coisas estavam estranhas lá fora. Então a gente veio defendendo, e hoje a gente está sendo até que recompensado em relação a essa história, dado que a nossa carteira tem um beta menor que o Ibovespa, vamos dizer assim. Então a gente está conseguindo defender bem. E no nosso Macro Select, que também é um fundo que compra posições lá fora, nós conseguimos, de certa forma, proteger bem a carteira para esse momento. Também a gente tem posições ali investidas em títulos do Tesouro lá de fora, via futuro aqui no Brasil, e de certa forma trouxeram algum colchão ali para a estratégia. Então, vamos dizer, estou trabalhando para atravessar essa fase, é isso que nós aqui do time de gestão estamos fazendo. É uma fase um pouco mais difícil para produtos que têm instrumentos que, vamos dizer, que têm volatilidade. Tá? Acho que o investidor agora vai precisar ter um pouquinho de paciência para esperar com que essa fase se dissipe, mas quando eu olho para a Bolsa agora, e até a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, pela primeira vez em uma crise, eu estou me sentindo extremamente confortável, porque eu acho que o mercado está abrindo uma oportunidade fantástica para a gente comprar ativos baratos. Os preços que estão na tela são preços, vamos dizer, de 2023. São preços que a gente não via há um bom tempo. E dado esse controle aqui de volatilidade, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade gigantesca para deslanchar ao longo do segundo semestre do ano.
Eu acho que todo esse estresse ele vai ser dissipado em 2 ou 3 meses. Não acho que vai ser um estresse que o governo Trump vai conseguir carregar por muito tempo. Ele vai precisar voltar atrás em alguma medida. Não acho também que o Xi Jinping consegue carregar esse enfrentamento com os Estados Unidos por muito tempo, então eles vão ter que sentar na mesa de negociação. Isso vai abrir algum espaço para que o mercado se acalme. E aí, o Brasil, nesse sentido, ele pode ser um dos grandes beneficiados também, tá? A gente tem falado muito disso aqui dentro de casa. O Brasil ele pode acabar surfando uma onda favorável, dado que ele ficou dentro daquele ranking, vamos dizer assim, das tarifas do Trump, entre os países mais bem posicionados. O Brasil ali sendo visto como, de repente, um possível parceiro dos Estados Unidos para exportar produtos para lá, dado que a nossa tarifa ficou limitada em 10%. Né? Até um ponto que eu acho que o nosso governo precisa dar atenção. Tem uma oportunidade de ouro para a gente produzir coisas aqui e mandar para os Estados Unidos, dado que os demais países e concorrentes vão ter tarifas muito mais elevadas. Então, me parece que o Brasil pode ser beneficiado nessa história toda, se nós fizermos aqui um bom trabalho de casa. Acho que tem tudo para o mercado aproveitar esse momento de estresse. Primeiro, também, ver uma política monetária um pouco menos austera, né, porque as coisas... O preço do petróleo está desabando, enfim, o preço da gasolina provavelmente vai cair, vai abrir um espaço para o Banco Central ser um pouco mais sutil ali nas suas iniciativas, e isso vai voltar a alimentar o apetite do investidor por ações. Precisamos atravessar um pouco esse momento. O momento da correlação 1 ele é péssimo, mas eu acho que em algumas semanas isso vai se dissipar e as oportunidades vão ficar assim bastante evidentes. Então, eu confesso que, apesar do estresse todo do começo do mês e de um mês de março, de certa forma, bastante difícil para os ativos internacionais, eu olho para frente e vejo uma oportunidade bastante interessante aí no horizonte. E, né, como a gente já falou aqui, o mês de março ele foi um mês de muitas mudanças nos mercados globais. Hoje, agora a gente começa abril, né, com mais do que mudanças e sim alta volatilidade, com tudo isso que você pontuou. E no mês de março também, João, a gente viu os investidores fazendo mudanças, né, abruptas nas carteiras, abandonando um pouco ali os ativos de risco, indo para ativos mais conservadores, né, no movimento, né, aquele famoso flight to quality, certo? E aí, assim, do ponto de vista dos portfólios, você diria então que a gente fez esse movimento também dentro das nossas carteiras e agora, né, com o dia que a gente está passando hoje, a gente está mais bem preparado para aproveitar as oportunidades? Seria essa linha de gestão? É isso mesmo, Mari. Assim, nós fizemos esses movimentos dentro das carteiras, é o que eu falei, estamos repletos de caixa em várias delas, aproveitando, esperando o momento ideal para colocar esse caixa para trabalhar. Ele está chegando, tá? Na minha cabeça ele está bem próximo. Vamos dizer, aos preços de tela, já tem muitas ações dos Estados Unidos que estão extremamente atrativas, que se você esticar um pouquinho o seu horizonte, você vai ter retornos aí de 50%, 60%, 70% num curto espaço de tempo. Então, me parece que a oportunidade está ficando muito clara, muito clara. E a gente tem os nomes que a gente gosta e que a gente está acompanhando muito de perto. Estamos só esperando eu vou ser bem honesto, esperando um pouco esse final de semana, que ainda deve ser bastante turbulento, mas eu acredito que a semana que vem vai ser uma semana bastante interessante para a gente começar a aproveitar as oportunidades e começar a colocar ativos bons para dentro da carteira. Bom, com essa S&P aí batendo 5.100 pontos, né? Acho que tem bastante coisa aí para a gente aproveitar. Bom, acho que a gente deu um grande panorama, então, né? Entrando agora na parte de rentabilidade dos fundos. Como era de se esperar, dado aí o resultado do mês de março e todos esses movimentos que a gente comentou, os nossos fundos de tecnologia, os nossos fundos globais, né, sofreram bastante aí no mês de março, mais especificamente os nossos fundos de tecnologia. O Tech Select fechou o mês de março com menos 10,78%. No ano aí ele está negativo em 16%, mas nos últimos 12 meses a gente ainda está com os nossos 16,6%.
E aí, de novo, né, a gente foi pressionado aí principalmente pelos múltiplos das Big Techs, né, agora em março, e o fundo sentiu, né, esse movimento. Vale ter na cabeça também que o mês de março também não foi favorável para o dólar em relação ao real, Sim. né? O nosso fundo acabou sofrendo também um pouco dessa dinâmica ruim, mas é aquilo que eu falei, assim, estamos bastante confiantes que a posição de caixa que a gente tem agora e vamos dizer, com os preços que a gente está vendo na tela, a gente vai ter a gente vai conseguir surfar um bom caminho aí para frente. E a tese de médio prazo, ela continua intacta, certo? Mais do que intacta. Esse é o ponto. O descolamento que a gente está vendo agora entre potencial de lucros dos próximos anos vis-à-vis preço de tela está ficando totalmente discrepante. A gente sabe, a gente já viveu isso. As ações retornam aos seus preços, vamos dizer, principalmente aos seus preços justos, principalmente se dentro daquela arquitetura toda não existia uma ruptura de resultados das empresas, que é algo que, do nosso ponto de vista, não deve acontecer, mesmo com as tarifas do Trump vindo à tona. Bom, agora falando do TechBets, a gente fechou o mês com menos 9,83%. No ano, o TechBets está negativo 17,15%, mas nos últimos 12 meses ele acumula uma performance de 28%. Bom, a gente estava comentando aqui, né, João, que o que segurou a carteira, né, do TechBets agora no mês de março foi a parte, né, da alocação em healthcare e mais especificamente ali em BioID. Também difícil, né? Um mês complicado aqui para a tecnologia. Também, no fundo, a gente está com uma posição bastante grande de caixa e a gente reduziu bastante o beta da carteira. Conseguimos aproveitar um pouco dessa dinâmica de dispersão de recursos nesse caso, até mais do que do Tech Select, né? O Tech Select também tem essa posição em BYD, mas aqui a gente estava com uma posição um pouco mais pesada nesse ativo e a gente conseguiu surfar um pouco mais. E também na parte de MedTech, que você falou, Healthcare, MedTech, enfim, as posições que a gente carrega no BET são maiores do que o que a gente carrega dentro do Tech Select. E a gente conseguiu também aproveitar um pouco desse colchão que esse segmento acaba gerando para o portfólio, tá? O WB90 também fechou o mês negativo, a gente fechou o mês com menos 4,48%. No ano, a gente está negativo em 9,5% e nos últimos 12 meses a gente acumula uma performance positiva, né, de 20%. O WB90, embora tenha uma carteira mais diversificada, ele não deixou de sentir, né, os impactos aí desse movimento. Sentiu, ele caiu esses 4,48%. Vale lembrar que um pedaço dessa queda aqui tem a ver com o dólar frente ao real, né? Então isso é bastante importante, até para o investidor ter na cabeça que, de certa forma, a gente conseguiu defender um pouco dessa carteira frente aos principais índices lá de fora. O WB90 aqui tem uma posição bastante grande em Berkshire, tem posição nas empresas japonesas, né? nas grandes holdings japonesas, e também posições grandes no setor financeiro nos Estados Unidos, né, que estavam indo muito bem até essa crise aqui dos últimos dias, né? Mas eu também, assim, estou bem consciente com a posição de caixa que a gente tem e com essa estrutura que a gente montou dentro do fundo. Acho que a gente vai conseguir aproveitar muita coisa agora nessa virada de mão que vai acontecer em breve, né? Assim a gente acompanhará, né? Não é nem a gente espera, a gente acompanhará, né, João? Money Rider fechou um mês negativo 3,14%, no ano ele está negativo 6,31%, mas nos últimos 12 meses ele acumula uma performance de 10%, 10,23%, né? É um fundo que foi impactado por alguns nomes de growth, exposição de temas globais, era de se esperar. Sim. E se você olhar, ele é um fundo que tem o intuito de acompanhar o dólar, então ele acabou sofrendo também com o dólar. Na verdade, as perdas dele no ano estão bem atreladas a essa questão da moeda, né? O dólar estava subindo até então, né? Desculpa, o dólar estava caindo até então por volta de 6%.
nessa virada aí do dia 31 de março, então o fundo em dólar está praticamente num 0 a 0, mas a gente tem sofrido sim essa dinâmica mais difícil mesmo do segmento dessa parte macroeconômica, mas também uma carteira que a gente trabalhou bastante esse mês com a inserção de algumas operações de long short, então a gente ficou bastante long em ouro, então a gente aproveitou um pouco dessa alta mais recente do ouro, ficamos comprados em ouro com uma posição short em dólar, né, da cesta de dólar index, meio que fazendo um pouco desse jogo aí, e conseguimos aí recuperar alguns pontos na reta final do mês. Vamos ver como que vai ser agora essa dinâmica do mês agora de abril. Por hora, e vamos dizer, até o fechamento de ontem, ela era até favorável para a gente, no sentido de que o fundo está caminhando no positivo, mesmo com esses estresses aí que a gente está vendo no mercado. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Falando agora dos nossos fundos de cripto, depois de a gente ter percebido aí uma forte entrada de fluxo institucional no começo do ano nesse mercado, a gente, né, em paralelo, vem sentindo o investidor final também realizando, né, boa parte aí dos seus lucros nesse mercado, e a elevação ali dos juros americanos também contribuíram para que a percepção de risco, né, dos investidores aumentasse, né, quando a gente olha para a parte de cripto. Isso a gente viu, né, sendo refletido aí com os movimentos negativos, né, e os nossos fundos, dentro dos nossos fundos não foi diferente. O nosso fundo o criptomoedas, ele fechou o mês de março com menos 4,83%, no ano ele tá em queda, né, de 22,24%, e nos últimos 12 meses ele está positivo em 1,35%. Quer comentar algo sobre Bitcoin, João, o mercado como um todo? O mercado ele ficou bastante arisco em relação a todos os ativos de risco, vamos dizer assim. Se a gente olhar o desempenho das altcoins nesse começo de ano, ele é muito ruim, é muito ruim mesmo, né? O Ethereum está caindo mais de 40%, enfim, Solana também, um verdadeiro desastre. O Bitcoin, de certa forma, ele está, vamos dizer, está caindo, mas caindo menos que as demais classes de ativos aí, que os demais altcoins, vamos dizer assim, mas lógico que ele também sofre um pouco por conta dessa incerteza nas economias, enfim, essa incerteza que está sendo causada aí pelo Donald Trump, vamos dizer assim, né? Então, eu olho para o resultado dos nossos fundos, em especial criptomoedas, e assim, vejo ali como razoavelmente positivo. A gente conseguiu fugir um pouco da volatilidade das altcoins, reduzimos a exposição, estamos bastante carregados em Bitcoin e deve seguir dessa forma por algum tempo, pelo menos até que as coisas comecem a se acalmar, né? Então essa aqui é a ideia aí. Bom, e como você acabou de falar, também foi natural o reflexo desses movimentos do nosso fundo, né, de altcoins, né, 100% de altcoins, sim. Que é o High Beta. Ele fechou o mês de março com 13,28%, no ano ele amargura aí uma queda de 39,59%, e nos últimos 12 meses, menos 42,87%. Já o Crypto Metals Blend, ele fechou o mês de março positivo, né? Ele fechou o mês em 3,87%. No ano ele está positivo também em 1,63%. E nos últimos 12 meses ele está com uma performance de 43,35%. Acho que no mês de março, né, a exposição deles a ativos ligados à tokenização de commodities protegeu o portfólio, né, João? Isso acabou gerando aí essa performance positiva. Quando a gente olha agora para o nosso fundo CoinCrypto, mês de março ele fechou o mês em menos 8,10%, no ano ele está negativo em 26% e nos últimos 12 meses está positivo em 4,40%, né? A carteira ela é recomendada em High Beta, como a carteira ela é concentrada em High Beta, né? E aí também, pelos motivos que você já citou, sofreu igual aos outros fundos. Falando agora dos nossos fundos de renda fixa, com juros, né, seguindo em patamares mais elevados e o mercado com menor volatilidade, os nossos fundos eles seguem entregando retornos estáveis, principalmente os que têm crédito estruturado.
Falando do nosso fundo de caixa, né, o Cash Yield, ele fechou o mês de março positivo em 0,97%, né, quase 102 do CDI. No ano ele está positivo 3,09% e nos últimos 12 meses 11,46%. Bom, né, a gente tem uma notícia super bacana aqui, inclusive, para contar para vocês. O Cash Yield recentemente não, hoje, inclusive, né, ele bateu os seus 200 milhões, um ramp-up impressionante aí. A gente está bem contente em alcançar esses patamares, né, dentro de um fundo aí que a gente olha muito próximo no ponto de vista que é uma necessidade, né, para a carteira de todos os investidores, né, um fundo caixa. Bom, e com uma carteira robusta em crédito privado, né, o Atrium, o renda fixativo, ele fechou o mês com 0,96%. No ano ele acumula uma performance de 3,12% e nos últimos 12 meses 11,33%. Entrando na parte do Atrium FIC-FIM, né? E eu tô ansiosa para chamá-lo de FIC-FIDIC, né? Então, provavelmente no começo do mês de junho a gente tem, né, essa mudança finalmente acontecendo. Mas o nosso Atrium FIC-FIM, então, fechou o mês de março com 1,10% positivo, 121% do CDI. Segue muito bem, nosso relógio ali está funcionando perfeitamente. Sim. No ano, ele está com 3,44% de rentabilidade e nos últimos 12 meses, 13,62%. Bom, né, cada vez mais a gente olha ali para os nossos FDICs de alta qualidade, a gente vem se aproximando de grandes parceiros aí, né, que tem uma análise de referência no mercado, e essa é a performance, então, que a gente entrega, vem entregando, né, consistente, e assim a gente vai evoluindo no fundo. Falando agora dos nossos fundos de previdência, como a gente vem reforçando nos nossos últimos conteúdos, a gente dá luz e destaque, né, para 3 previdências que a gente carrega o conceito de ciclo de vida. A gente está falando, então, do Global Return, do Atrium Ativo Prev e do CryptoPrev, né? Então, falando da rentabilidade desses 3 fundos, o Atrium Ativo Prev fechou o mês 0,99% positivo. No ano ele acumula 3,06%, né, de performance e nos últimos 12 meses ele está com uma performance de 7,77%. Já o Global Return, com todos os movimentos que a gente, de novo, já comentou aqui, ele também sentiu, né, na sua performance aí, ele fechou o mês negativo em 1%, no ano ele está negativo em 1,12% e nos últimos 12 meses ele está positivo em 4,69%, né? Lembrando que quando a gente olha para o portfólio de previdência, a gente está pensando no longo prazo. Já o CryptoPrev fechou um mês positivo em 0,64%, no ano ele está negativo em 4,60% e nos últimos 12 meses ele está negativo 5,80%, né? Legal, Mari. Deixa eu só trazer um pouquinho do contexto aqui para esses fundos, que eu acho que vale a pena, né? Fundos de previdência, eles deveriam ser, eles precisam ser vistos como, assim, bom, primeiro, produtos de longo prazo e produtos que você vai fazer aportes recorrentes, né? O investidor precisa ter isso em mente, ele está construindo um portfólio de longo prazo e não necessariamente ele vai fazer um único aporte na sua vida útil dentro do fundo. E por isso, quando eu vejo esses fundos que tem uma alocação sistemática, né, que a gente compra exatamente a mesma coisa todo momento, quando eu vejo esses fundos caindo, é como se eles estivessem ali abrindo a oportunidade de longo prazo para você auferir maiores retornos, né? O que eu quero dizer, se você pensa lá por exemplo, no Global Return, ele é composto pelo World 11, né, que é aquele ETF que compra as 9.000 empresas do mundo, então são muitas ações dentro do seu portfólio, e ele compra NTNB, longa, né? E aí, quando a gente vê esse cara caindo, significa que ou a NTNB viu a sua taxa de juros abrir mais ainda, né, ou a NTNB foi lá e passou a ser negociada por um juro real acima de 8%, que é mais ou menos o que a gente está vendo na tela hoje, ou as ações no mercado internacional caíram.
Se a gente está pensando numa ótica de longo prazo, a gente sabe que as ações no mercado internacional, primeiro, elas têm uma característica clara de empilhar retornos ao longo do tempo, né? A gente sabe que esse negócio ele tem um tal do drift, né? Que é aquele caminho para cima das ações. E a NTN-B, ela tem, vamos lá, aquela parcela de juro real que agora está muito alta, que precisa ser aproveitada, aquela parcela de juro real que você vai ter, faça chuva ou sol, mais a inflação medida pelo IPCA aqui no Brasil. Ou seja, no longo prazo, você tem um baita instrumento para te gerar retorno aqui nas NTN-Bs e um baita instrumento para você empilhar recursos nas ações globais. Ou seja, e também você tem aqui um pouco da questão do dólar, que eu acho que é importante, porque, de certa forma, mantém ali o seu poder de compra vivo, né, ao comprar essas ações lá fora. Então, é um instrumento que, assim, que te traz retornos muito grandes em prazos extremamente alongados, e quando esse fundo cai, né, para mim é como se fosse, como se a oportunidade estivesse ficando assim mais clara ainda para você fazer aportes. Você está comprando, quando esses fundos caem, você está comprando ações a preços mais baixos, que no longo prazo vão te dar um retorno muito maior, e também está comprando NTN-B a taxas mais atrativas ainda. Se o investidor perseverar e comprar isso daí de forma recorrente, mês a mês, a taxa interna de retorno que ele vai obter vai ser bastante elevada. O mesmo vale para o nosso Atrium Ativo Prev, que é um fundo que só tem LFT e tem também aqui NTN-B de vencimento mais curto, né? Então ele também tem essa proteção do IPCA aqui, mas com uma parcela, vamos dizer, com um vencimento que não tão longo, não tão distante. E o vai valer para o nosso CryptoPrev, que tem 20% em cripto, e a hora de comprar cripto é agora, não é depois que o Bitcoin voltar aos 100 mil dólares, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A hora de você comprar o CryptoPrev é agora, apoiado também por uma NTN-B que está pagando muito prêmio, ou seja, você está garantindo aqui um retorno potencial muito maior do que você teria, né, em outros momentos, até em momentos melhores de desempenho do fundo. Né? Como você sabe o que você vai comprar e a gente vai fazer isso, a estratégia dos fundos é essa, está definida. Você está contratando, ao aportar esse recurso nesses piores momentos, você está contratando retornos muito mais parrudos no longo prazo. Acho que é importante ter isso em mente, né, sobre essas estruturas. Né? Ou seja, agora é uma ótima oportunidade para se investir, né? Fazer as suas alocações em previdência, certo? E aí, até pensando aqui, né, no momento em que a gente sempre deixa para a última hora, né? Que é quando a gente quer fazer os aportes lá para receber o benefício fiscal da restituição, enfim. Talvez esse ano seja um momento de antecipar isso daí. essa corrida que normalmente acaba ficando para dezembro, né? Quanto mais perto, né, quanto mais dentro desse Black Swan que a gente comentou aqui no começo da apresentação, quanto mais dentro desse Black Swan a gente tiver, melhor para se fazer aportes nesses instrumentos de previdência. É assim que o investidor deveria pensar, é assim que ele deveria olhar para frente. Vamos voltar lá para 2008, quando a gente teve a grande recessão e o índice S&P chegou a bater 600 pontos. Né? Então, o investidor que colocou dinheiro naqueles 600 pontos, ele viu seus recursos se multiplicarem por 10 em aproximadamente aí, 16 anos. Me parece bastante razoável. Né? Então, nesses momentos de estresse, assim, são os momentos ideais para você colocar seus recursos em previdência, e aí eu acho que os instrumentos que a gente tem com esses 3 fundos são muito legais. São instrumentos muito poderosos para essa, vamos dizer, para essa próxima década. Né? A verdade é essa, são instrumentos de década aqui. Eu acho que vão trazer muito retorno para o investidor. Legal, João. E assim a gente encerra então o nosso papo mensal. A gente se vê no mês de maio agora e até a próxima. Valeu, gente. Valeu.